Seja muito bem-vindo ao canal da Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um grande prazer te receber aqui. Recentemente, muitos sites noticiaram um terrível ataque em Israel, na região de Kurdistão, para ser mais exato. Logo depois, o Irã assumiu a autoria dos atentados. Se eu te dissesse que essa ação é uma consequência da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, você acreditaria? O pior é que, infelizmente, esse ataque pode deixar as relações entre Rússia e Estados Unidos mais tensas. Mas por quê? Quando a Rússia atacou a Ucrânia pela primeira vez, o país automaticamente enviou uma mensagem clara para o resto do mundo. Neste momento caótico, outros países podem fazer o mesmo. No Oriente Médio, o Irã entendeu este atentado russo como um cheque em branco para continuar atacando países da região. Isso, sem dúvidas, deixou Israel em alerta. Embora as tensões entre Israel e Irã existam há décadas, o fato da Rússia ter começado uma batalha militar com a Ucrânia faz surgir possibilidades de invasões e conflitos semelhantes em várias partes do mundo. Logo após o começo da guerra, especialistas afirmaram que as chances de que o conflito na Ucrânia e o foco dos Estados Unidos possam levar o Irã a fazer um ataque a Israel. Até porque o Hezbollah, uma organização fundamentalista islâmica xiita, vem ameaçando Israel e armazenando um verdadeiro arsenal de mísseis e drones. A crise da Ucrânia poderia beneficiar a capital iraniana, obtendo uma redução nas sanções nucleares ou capacitando seus representantes. Nos últimos tempos, o Irã encorajou seus representantes e aliados a atacarem países como os Emirados Árabes Unidos, bem como as forças dos Estados Unidos no Iraque e em Israel. Constantemente, os iranianos movimentam drones e mísseis balísticos através das fronteiras do Oriente Médio. Há algumas semanas, Israel alegou que a República Islâmica estava fornecendo tecnologia de drones para a Venezuela. Ao mesmo tempo, o Irã armou os Houthis no Iêmen, um movimento político-religioso majoritariamente xiita, e enviou conselheiros para encorajar sua guerra contra a Arábia Saudita. Na Síria, o Irã apoia o regime de Bashar al-Assad, além de ter deslocado representantes de grupos terroristas para áreas próximas ao Golã. O país iraniano também construiu uma base perto de Al-Bukamal, na Síria, para facilitar o movimento de armas para lá e para o Líbano, onde o Irã ajudou o Hezbollah a armazenar grandes quantidades de mísseis. O que eu quero que você entenda é que a postura do Irã na região mostra que o país está disposto a cometer ataques sem sofrer as consequências. Por exemplo, os Estados Unidos consideraram os Houthis no Iêmen como grupos terroristas durante o governo Trump. O governo Biden, querendo reverter as políticas de Trump, retirou a designação de grupo terrorista, fazendo com que os Houthis aumentassem imediatamente seus ataques em toda a região. Isso indica que eles sentiram que poderiam atacar livremente, o que culminou na ação mais recente de ataques não provocados aos Emirados Árabes Unidos, e sem resposta internacional. O Irã também atacou a Arábia Saudita em setembro de 2019 e não houve resposta. O país vem cometendo pequenos ataques que permaneceram impunes nos últimos anos. Novamente, em 2019, o país atacou 6 navios e não houve uma resposta. Em julho do mesmo ano, um drone iraniano atacou um outro navio, matou 2 tripulantes no Golfo de Omã. E, mais uma vez, não aconteceu um contra-ataque. O Irã também atacou a guarnição dos Estados Unidos na Síria, além de usar drones para atingir as forças dos Estados Unidos em Erbil, no norte do Iraque. E esses são apenas alguns dos diversos ataques que aconteceram até então. Nos últimos dias, o Irã estava observando a guerra entre a Rússia e a Ucrânia para analisar como o resto do mundo reagiria. O governo iraniano sabe que vem desfrutando da impunidade de vários ataques cometidos. E a guerra atual
serviu para saber se é possível fazer investidas maiores sem sofrer as consequências. À medida que a guerra russa na Ucrânia se desenrola, também estão em andamento negociações nucleares com o Irã. Após o começo da invasão russa, Israel se posicionou condenando os ataques e pedindo às potências mundiais uma solução rápida para o conflito. Há muitos anos, Israel busca ser diplomático com a Rússia. O problema é que Israel é um aliado histórico dos Estados Unidos. Por conta disso, o país tentou encontrar um equilíbrio em relação ao seu posicionamento. O que muita gente temia com a guerra russa na Ucrânia é que o conflito pudesse aumentar as chances de um confronto israelense com o Irã. De fato, o que aconteceu no último dia 13 foi exatamente isso. Pelo menos 12 mísseis atingiram Erbil, a capital do Kurdistão. Logo em seguida, por meio das redes sociais, o Irã assumiu os atentados. Os israelenses afirmaram que o alvo seria o centro estratégico de conspirações sionistas em Erbil. As bombas atingiram uma região que fica perto do consulado norte-americano e da sede da rede de TV Kurdistan 24. Mas por que esse bombardeio aconteceu? É aí que entra a influência da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Especialistas afirmam que o ataque foi resultado do acordo feito entre Vladimir Putin com o Irã. Esse acordo envolve o fornecimento de combatentes para lutar na guerra na Ucrânia. Aparentemente, o Irã enviou mais de 16 mil militantes para o leste europeu e, em troca, a Rússia, antiga aliada do Irã no Oriente Médio, deu carta branca para os iranianos estenderem seu poder. 2 dias antes do ataque acontecer, Putin tinha anunciado o recrutamento de tropas do Oriente Médio. O próprio ministro da Defesa da Rússia disse que recebeu diversas propostas de voluntários da região que estavam dispostos a lutar na guerra. E ainda citou que esses mesmos combatentes ajudaram na luta contra o Estado Islâmico na última década. Vale lembrar que em 2015, Putin enviou tropas para a Síria. As expectativas dos russos são de que integrantes do Hezbollah e de outros grupos do Oriente Médio se juntem à Rússia na Ucrânia. Só que essa ligação entre o país de Putin e países do Oriente Médio fazem surgir tensões. Sobre o Iraque, por exemplo, as expectativas são de que haja uma grande desestabilização do país, principalmente com iranianos agindo contra o Iraque e o Líbano. Como isso pode estremecer a relação entre russos e norte-americanos? A Rússia faz aliança com o Irã, a Síria e parte do Líbano. Já os Estados Unidos têm como aliados a Arábia Saudita e Israel. Isso faz algum sentido para você? De um lado, temos a Rússia, que é rival do país norte-americano. Do outro, estão os aliados aos russos, Irã e Síria, inimigos declarados de Israel, que não, por acaso, faz aliança com os Estados Unidos. Isso pode fazer surgir o que chamamos de guerra por procuração. Para quem não sabe, a guerra por procuração é um conflito armado no qual 2 países usam terceiros de forma que eles não lutem diretamente entre si. Então, o que acontece é o seguinte: como a Síria e o Irã deram uma ajuda militar para a Rússia, será que os russos vão retribuir o favor e fortalecer a defesa militar desses 2 países? Para piorar a situação, será que os Estados Unidos vai comprar essa briga e ajudar Israel? Essas são algumas perguntas que nós só conseguiremos saber as respostas nos próximos dias. Eu fico por aqui, mas nos vemos logo mais aqui no canal da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau!